Meu nome é Aaron, eu tenho 24 anos. Eu nasci aqui na cidade de Igrejinha, mas eu sempre morei em Três Coroas. Meu nome é Kimberly Rebeca de Oliveira, eu tenho 22 anos e eu sou natural de Igrejinha. Meu nome é Tatiana Rafaela dos Santos, tenho 36 anos e sou natural de Taquara. Eu trabalho com alisamento a domicílio, então trabalho com progressiva, alisamento de cabelo. Tenho um emprego de CLT também, que é no horário da madrugada, das 10 da noite às 6 da manhã. Minha rotina é meio diferente das pessoas, né? Porque quando as pessoas estão acordando, eu estou indo dormir. Dia normal? Eu começo acordando umas 6h45 da manhã, eu faço o meu café, e daí eu me arrumo e vou pro trabalho. Aí na escola eu chego, tomo o meu café, aguardo as crianças chegar, que ali é uma escola de segundo turno para crianças que os pais não têm condições de pagar uma escola de outro turno para eles ficarem. Daí eu fico normalmente na sala de jogos de mesa, auxiliando o professor. Eu fico com as crianças até 4h30, chego em casa, normalmente vejo TV, eu faço alguma tarefa de casa, vejo se tem alguma coisa da faculdade para fazer, daí eu faço um trabalho, alguma coisa, dou uma estudada, uma lida em alguma coisa. Começa, vamos dizer, levantando cedinho, trabalhando, ganhando muitos abraços dos meus fofuchos. Muitos abracinhos gostosos. Tem contratempo no serviço também. A gente limpa, a gente cuida, a gente dá atenção, a gente dá carinho, a gente dá abraço. Nisso tudo, tu consegue tirar, assim, muita gratidão. As pessoas aqui são muito gratas. Quando você trata bem os filhos delas, você tem uma gratidão imensa. Geralmente eu acordo, faço meu belo skincare, preparo um belo café da manhã, tomo meus hormônios pra já não esquecer, resolvo minhas coisas da vida adulta, faço um cabelo, quando não faço cabelo, aproveito o meu dia, evito ficar trancada dentro de casa, sabe? Que eu acho que quando tu tá sozinha, teu cérebro consegue ser teu pior inimigo. Mas no meu tempo vago, assim, eu gosto de pesquisar bastante sobre edição de vídeo, filmagens. Eu até tava pensando em trocar minha faculdade pra publicidade e propaganda ou pra design. Mas se eu trancar minha faculdade agora, eu perco esse meu emprego atual, que eu tô trabalhando tipo um estágio. Daí tem que estar cursando pedagogia. Terminei o serviço, volta pra casa, daí tem a rotina na minha casa. Eu tenho minha cachorrinha, né? Eu sou casada, já vão fazer 5 anos também. A gente tem a rotina da casa. Falar de infância pra mim é uma coisa complicada. Me pega em gatilhos muito fortes, sabe? Acho que vai ser a pior parte pra falar, na verdade. Eu sempre fui uma criança mais assim, fechada pela forma que minha mãe me criou. Ela não deixava eu e minhas irmãs, minha irmã quando eu era criança, né, ter amigas em casa, ir na casa das amiguinhas e tal. Porque ela acreditava que isso influenciava muito em como tu ia ser quando tu crescesse. E aí quando eu entrei na escola, minha irmã começou pra escola com 5 anos. Daí eu queria ir junto com ela. Daí quando chegou a minha vez de ir pra escola, eu não queria mais ir. Eu me escondia atrás das árvores, porque eu não gostava das roupas que a minha mãe botava em mim. Ela colocava saia, vestido, amarrava meu cabelo cheio assim, todo emprequetado. A pior das dificuldades, acho que foi mais familiar. Mas também a pior dificuldade foi mostrar quem eu era, assim, né? Explodir, né? Dizer assim, olha, sou eu sou desse jeito, e vocês têm que me respeitar. Tipo, que eu não tive muito apoio familiar. A minha mãe ficou mais receada, assim, sabe? Ela não... Mas com o tempo a gente foi conversando, ela foi entendendo, ela foi, né, juntando as pecinhas, montando o quebra-cabeça, vendo que não adiantava lutar e tal. A minha mãe, ela era uma pessoa assim, ela é falecida já, morreu ano passado. Ela era uma pessoa muito preconceituosa, muito mente fechada. Tipo, eu não podia ver um casal de lésbica na rua que ela ia dizer que aquilo ali tava influenciando minha cabeça. Eu queria muito que minha mãe deixasse cortar o cabelo. Ela ia dizer que, isso eu tinha uns 10 anos, ela ia dizer que mulher não tinha que ter cabelo curto. Eu me lembro de ter pais dentro de casa, mas não ter a presença deles ali, sabe? Tipo, estarem ali, mas não estarem pra mim. Na verdade, eu acho que eu perdi a minha infância, sabe? Eu sinto que eu tive que amadurecer muito cedo. Eu não me lembro de uma memória minha sendo criança. Eu me lembro eu tendo preocupações, vendo coisas que uma criança não deveria ver, ouvindo coisas que uma criança não deveria ouvir. Então a infância pra mim me pega num lugar de dor. Tem coisas lá que precisam ser curadas e tratadas, sabe? Eu sempre digo que se eu pudesse escolher um sonho impossível, seria voltar no tempo e só dar um abraço naquela criança, sabe? Eu estudei no colégio particular em Taquara.
que sofri muito preconceito, né? Aquele tempo até eu não sabia realmente se eu era o que eu era, ou se eu me sentia o que eu me sentia. Muito preconceito na minha cidade, muito, demais, muito deboche, né? Com figuras pejorativas da televisão brasileira, sabe? Que tu tem que escutar. Eu sofria preconceito sem antes mesmo de dar um beijo na boca. Sem antes mesmo de saber o que eu queria pra minha vida. E as pessoas já sabiam, sabe? A minha adolescência, quando meu pai e minha mãe se separaram, eu tinha uns 14 para 15 anos. Tava num retiro da igreja, que eu era católico. Daí eu cheguei do retiro do Onda, e daí meu pai disse que minha mãe tinha ido embora. E daí nisso que a minha mãe foi embora, eu comecei a comprar minhas roupas, né? Desde os meus 17 anos. Eu pedia dinheiro pro meu pai, eu ia guardando assim, e eu ia comprando as roupas aos poucos como eu queria, né? Comprando moletom, camiseta masculina, né? Eu me descobri em fevereiro, no carnaval. E eu nunca tinha me vestido de mulher, eu nunca tinha botado uma roupa de mulher. Quando eu me vesti, tipo, quando eu me vi assim no espelho, o meu olho brilhou, sabe? Eu olhei pra aquela imagem e disse, tipo, eu quero acordar assim todos os dias. Eu quero ver essa imagem todos os dias, sabe? Em abril, eu mudei totalmente o meu guarda-roupa, me desfiz, sabe? Porque eu não queria nada que me lembrasse aquele passado. Esse vestido aqui foi o primeiro vestido que eu comprei quando eu transicionei. Uma das primeiras roupas, assim. Foi a roupa que eu olhei e eu sabia que ela tinha que ser minha, sabe? Eu lembro de provar ela no provador masculino, inclusive, porque eu não tinha documento, então eu sentia medo, sabe, de ser jogada pra fora. E no dia eu achei muito caro, então eu não comprei no dia que eu provei, sabe? Eu acho que deu uns 2 dias eu voltei lá na Renner de Taquara e comprei ele. Ele tem um valor sentimental pra mim, sabe? A minha transição, eu me reconheci como homem quando eu tinha uns 19 anos. Depois que eu terminei a escola, né, meus amigos já me chamavam de Aaron, mas eu comecei a me entender como homem num dia que eu fui numa padaria e daí eles me trataram por eu ver o que que ele quer, assim, aparência de menina ainda com cabelo curto. Ela me atendeu assim, eu pensei, bah, eu acho que é isso que eu quero. Nunca cheguei a falar pro meu pai, eu gosto de mulher ou algo do tipo. Ele só me entendeu como eu me assumia algo porque eu cortei o cabelo, né? Eu fiquei por uma semana usando capuz, né? Era verão, calorão assim, ó, terrível. E daí meu pai chegou em casa e puxou meu capuz. Eu não acredito que tu fez isso com o teu cabelo, né? Ele queria me expulsar de casa, né? Ele queria me levar pra morar com a minha mãe. Ele até me levou um pedaço do caminho pra casa da minha mãe. Aí minha mãe, minha tia, minha avó estavam falando com meu pai, né? Minha mãe, ela não tava mais tão preconceituosa assim na época. Ela falou com meu pai que eu não ia deixar de ser filha dele, né? Que tinha que me amar independente do que acontecesse. E daí eu comecei a pesquisar bastante, foi sobre o Tami Miranda, né? E aí não foi minha influência, mas foi o que meio que abriu os olhos pra eu começar a ir atrás do que eu queria, né? Então, eu já sabia, porque, tipo, pra mim eu nunca fui, tipo, eu nunca me coloquei assim, homem ou mulher. Pra mim eu só via a figura masculina quando eu me olhava no espelho, porque senão eu era como qualquer outra, entendeu? Como você, como a minha amiga, como a minha comadre, como a minha mãe, tipo, não tinha diferenças pra mim. Mas eu acho que a gente sempre sabe que é trans, sabe? Tipo, no fim tu sempre sabe. Só é mais tu passa pela negação. A parte, tipo, não, um distúrbio, logo vai passar. Tem a fase do medo, tem a fase de, tipo, eu vim de uma família bem conservadora, sabe? De toda a minha família, com quem eu sempre pude ter o apoio foi a minha mãe. Minha mãe sempre foi, tipo, meu alicerce, sempre esteve do meu lado. Mas eu tive um pai muito preconceituoso, tipo, homofóbico, transfóbico, tudo de fóbico que tu conseguir colocar, sabe? Pra mim não era uma opção ser o que eu sou hoje, sabe? Eu lembro quando criança, eu esperava aquela vida acabar, tipo, eu esperava o dia da morte pra chegar o meu dia, sabe? Eu pensava assim, tipo, tudo bem, dessa vez eu vim com defeito, olha só o que a gente faz com a nossa cabeça. Dessa vez eu vim com defeito, mas de uma próxima vez eu venho correta, sabe? Eu venho certa. Eu venho do jeito que eu quero ser. E por isso que hoje eu digo que, tipo assim, a Kimberly é a realização dos meus sonhos quando criança. Foi difícil por diversas coisas, né? Começa até as pessoas se acostumarem com a troca de nome, com uma nova pessoa, até elas te respeitarem. Mas eu faria tudo de novo. Quando eu passei no meu processo para ser uma mulher trans, a gente bota na cabeça da gente tão fixadamente
que a gente é mulher, que a gente tem o mesmo lugar, para ocupar o mesmo lugar. E eu participei de um concurso, era mais Bela Negra. E eu participei do concurso e ganhei o concurso naquele tempo. Claro, hormonizada, né? Toda, né? Novinha, tinha 17 anos, então. E eu achei, pra mim aquilo foi. Nossa, eu ganhei um concurso e tal. Só que a frustração foi que a bateria não tocou. Que eles disseram que eles não tocariam pra homem, não tocariam. E eles não tocaram. Isso me deixou frustrada. Tinha 2 escolas na minha cidade. Eu não tenho vergonha de falar assim, porque a outra escola, ela não acolhia. E nisso tudo tinha pessoas da mocidade, da mocidade onde eu tô hoje, Mocidade Independente Jardim do Prado. Eu e a mocidade nós temos uma história muito bonita. Já faz o quê? A mocidade já vai fazer 15 anos que eu tô lá. Então, claro, foi um processo, né? Começa devagarinho, tu vai indo, tu vai evoluindo dentro da escola. E tipo, a mocidade pra mim veio naquele momento e o Zé segurou a minha mão e disse, tu tá com a gente. E é com nós que tu vai ficar. Aí em 2020 começou a pandemia, né? Eu comecei a fazer a minha harmonização toda meu tratamento hormonal, todo por conta, porque eu não tinha como pagar médico. E pelo SUS era muito humilhante, né? Eu não quis esperar, porque pelo SUS tu tem que esperar em torno de 5 anos para te começar a terapia hormonal, né? A primeira coisa que eu comecei a fazer foi o tratamento hormonal. Aí começou a nascer um pouquinho de barba no rosto, né? Minha voz começou a alterar. E daí depois eu alterei meu nome, né? Tipo, começou a crescer um pouco de barba e eu já fui atrás dos meus documentos porque eu não queria ter aquela visão assim. Eu quero ser homem, mas os meus documentos tá outra coisa. Eu tive que pagar uma certidão de tabelionato que comprove que eu morava há mais de 5 anos na minha residência. Tanto é que eu não consegui mudar meu nome em Três Coroas. Eu tive que mudar aqui em Igrejinha, porque foi a cidade que eu nasci. Eu paguei R$ 75. Eu lembro até hoje desse documento. Documento que eu nem sabia que existia, né? Depois eu juntei certidão de cartório eleitoral, certidão de crime, né? Eu lembro da sensação de quando eu assinei a minha última assinatura com o meu nome morto. A sensação de, tipo assim, eu tô deixando tudo pra trás. Todas as dores, tudo que eu já passei, tipo, tudo. A partir daqui, eu me permito somente ser feliz. Porque aquela pessoa já sofreu demais. Eu sempre disse que a Kimberly ia ser uma personificação dos meus sonhos quando criança, sabe? De tudo que eu sonhava e achava impossível. E que ela seria muito feliz, sabe? Tipo, que a maldade dos outros não afetaria a vida dela. Foi muito rápido, porque logo eu comecei a tomar hormônio. Em junho eu já mudei meus documentos, então já retifiquei todos os meus documentos. Eu não fazia ideia de como fazer isso acontecer, de como eu começava, sabe, a busca pra mudar meus documentos. A Ariel, que inclusive me ajudou bastante. Aí tu paga pela papelada ali, mas dá em torno de uns 600, R$ 700. Eu optei pelo particular, então, tipo assim, em questão de 3 dias eu já tava com meus documentos, sabe? E eu me lembro também quando eu peguei o documento de Kimberly. Quando eu peguei o meu documento, sabe? Eu não consegui segurar as lágrimas, sabe? Eu fui, busquei o documento, subi na minha moto e eu vim de lá do cartório até a minha casa chorando, sabe? Tive crises de choro. Eu precisei de alguém pra vir me acudir, sabe? Tipo, porque eu desestabilizei, assim, sabe? Era tipo, parecia um sonho. E realmente foi um sonho por muito tempo. Mas até pouco tempo ainda eu tinha um documento que eu precisava alterar e que a minha mãe não queria me fornecer o CPF dela. Tipo, eu tive que implorar muito pra ela me dar o número de CPF dela. E aí depois eu fiz a mastectomia em 2022, né? Porque aí eu consegui me estabilizar em um emprego, onde o plano de saúde, eu tinha Unimed no plano de saúde. Eu fiz toda a minha cirurgia, a mastectomia, eu fiz a esterectomia também, que é a retirada dos ovários, trompas e útero. Eu faço tudo pela Unimed, né? Desde quando eu me entendia como mulher lésbica, eu já queria muito tirar os peitos porque isso me incomodava. Tanto é que quando eu fiz a mastectomia, minha mãe, eu pedi pra ela ir comigo, né, fazer a cirurgia como acompanhante. Ela não quis ir porque ela disse que eu tava mutilando o meu corpo. Ela disse pra mim, não bastava só eu gostar de mulher, porque que eu queria ser homem. Porque quando saiu a lei que eu tinha direito, eu disse, tá, vamos lá. Porque até então tinha o cartãozinho do SUS, né? Que tu tinha ali, tu podia botar o nome social e tal. Mas tu chegava pra fazer a consulta, eles gritavam o teu nome. E isso é muito ruim pra gente. Mas assim, pra mim, foi assim um marco histórico. Porque eu cheguei no cartório e ela disse assim pra mim, qual é o teu nome? O que tu procura? Não, eu vim aqui pra fazer retificação do meu nome, assim e tal. E elas ficaram em choque. Bom,
a gente não tá preparado ainda, a gente vai estudar, então me dá uns 2 dias, daí eu consigo conversar contigo. E eu fiquei naquela, meu Deus, agora eu não vou conseguir. E bem, realmente no prazo de 2 dias ela me chamou. E quando eu peguei na mão, aquilo pra mim foi maravilhoso. A moça lá também muito querida, as moças do cartório, nossa, uns amores, tiraram foto e tudo, eu tenho as fotos. Inclusive teve uma reportagem do jornal NH, só que isso veio muito negativo. Nossa, muita ofensa. Muita ofensa. Assim, parecia eu que estava sendo apedrejada, sabe? Parecia uma coisa surreal, assim. Ai, olha a mão, olha o tamanho da mão do negão, olha a altura. Olha, não vai ser mulher, sabe? Nunca vai ser mulher. Eu quero ser respeitada por aquilo que eu sou. É só isso, não tem outra coisa, sabe? E tipo, aquilo daí, tipo, até o moço do jornal NH disse pra mim, Tati, tu tá bem? Eu disse, não! Eu levo de boa, claro que a gente fica, né, com aquela coisa, aquela surpresa, porque foi num site e começou uma enxurrada, veio uma enxurrada de coisas e eu disse, meu Deus do céu, pessoas que eu nunca vi na minha vida, que eu não sabia, estão me tirando pedras, numa coisa que, sabe, tem um baque, será que eu tô fazendo a coisa certa? Como eu já tinha emprego, eu só mudei toda a documentação, mas uma coisa que me pega muito é que eu sei que eu tenho emprego graças ao falecido. Se eu não tivesse transicionado antes dos 18 e com 18 fosse procurar emprego como uma mulher trans, talvez eu não conseguiria, sabe? Tipo, sei que a minha vida é privilegiada porque estatisticamente a maioria de nós vai pra prostituição, né? A gente sabe. Eu tenho emprego graças à minha vida de antes, sabe? Então, tipo, tenho muito medo de sair do meu emprego e não conseguir outro emprego, sabe? A gente sempre fica se sabotando, pensando, não. Será que vão me aceitar em outro lugar? Quando, tipo, eu faço meu trabalho como qualquer outra pessoa, sabe? Eu já sofri alguns preconceitos no banheiro onde eu trabalhava num parque aquático. É um parque bem grande que tem gramado. Eu tinha que ir no banheiro masculino pra trocar de roupa, pra trocar o uniforme. E daí o pessoal ficava tocando piadinha pra mim. Ai, o que tá fazendo aqui? Né? Eu já tinha barba no rosto e tudo mais. Mas eu sempre me trocava na casinha, né? No banheiro com a porta. E eu escutava piadinhas assim, né? Isso aí tinha que ir no banheiro das mulheres, é uma ofensa. Pior mesmo foi a agressão, assim, quando eu senti agressão na pele. Pra mim era uma coisa de cidade grande, sabe? Uma coisa que não ia acontecer aqui. E o preconceito dentro de casa. Tipo, não digo dentro da casa da minha mãe, mas tipo, tias, pai. Quando eu fui pro Paraná, quando eu fiquei em Curitiba, tu já sente as pessoas mais receadas. Elas têm medo da exposição, elas têm medo da vergonha, elas têm medo de ser taxada como amiga da fulana de tal, elas têm medo. Tudo que agrega a gente tipo, a construir uma amizade, as pessoas têm medo. Mas eu tenho 3 anjos na minha vida que são, assim, pra mim, que são tudo. São minhas 3 melhores amigas, que são como irmãs. A Aline, a Fernanda e a Lia. Mais de 30 anos. São assim, ó, todas as dificuldades que eu passei na minha vida, elas seguraram minha mão. E meu marido, porque é recente, né? Eu conheço ele recentemente, mas também se torna meu porto seguro, né? Porque a gente já viveu muitas coisas juntos, então. E eu tive também uma experiência ruim num relacionamento, né? A gente acabou terminando faz 2 meses. Foi bem traumático. Tive uma tentativa de suicídio após o meu término de relacionamento. Eu tava com uma dependência emocional muito grande. Eu quase morri, né? Eu entrei em coma por 3 dias. Saindo depois desse relacionamento, eu vejo que não era bom, não fazia bem pra mim. Ela era transfóbica comigo. Ela me chamava de mulherzinha porque eu limpava a casa. Não sei, pra mim, eu sempre tive que é eu e eu, porque assim, não adianta tu estar aqui quando eu tô sorrindo e quando eu estar chorando, eu estar passando sozinha, sabe? E tanto que a minha mãe nunca escutou eu reclamar pra ela sobre algum ato transfóbico ou homofóbico que eu passei na rua, sabe? Eu já fui ameaçada, já me puxaram um canivete na rua. E eu nunca fui, tipo, jogar as minhas dores pra ela, porque pra mim é meu, sabe? Em 2022, eu acho, teve a morte do Popô Vaz, né? Que ele foi muito bombardeado de comentários ruins, de que ele nunca ia ser homem, e aí ele se matou. O nosso corpo é muito mais objetificado por conta disso também, principalmente na comunidade gay. Eu conheci um amigo, que eu tava considerando ele, tipo, um amigo, precisando de amigos, né? E ele, tipo, me mandava quase toda hora foto assim pra lá. Quando as pessoas sabem que eu sou homem trans, parece que
é muito mais sobre ver o meu corpo. Já chegaram no nível de me perguntar como é que eram as minhas partes. Eu não falo assim, eu não digo assim, eu sou uma mulher trans, eu sou trans, eu sou... Se tu tem um questionamento comigo, ou se tu vai ficar assim, será que é ou será que não é? Será que é ou será que não é? Eu não vou chegar e vou dizer, olha moça, eu sou. Eu não tenho obrigação de explicar pros outros quem eu sou, né? As pessoas ficam botando na cabeça delas assim, ó. Aquela lá, eu acho que é. Eu acho, mas ela fez cirurgia. Mas a cara dela não parece, mas será que é? Sabe aquela coisa? Então, se eu pudesse realizar um sonho, se pudesse escolher alguma coisa, não precisa sair de casa com medo. Sair de casa sem precisar estar com escudo, sabe? Um dia poder sair de casa e não ser reparada dos pés à cabeça. Um dia sair de casa e não sair com medo, sabe? Do que eu vou escutar, se eu vou ser agredida ou não. Porque tem coisas que eu me privo. Não saio sozinha de casa à noite. É toda uma pressão psicológica sobre o meu corpo, mas eu quero me sentir bem com o meu corpo, tipo, ir na academia, mas eu tenho problema de coluna, tenho que ter um certo cuidado. E, tipo, eu tenho as cicatrizes, eu gosto das minhas cicatrizes, só que me magoa muito, me machuca muito. Eu tô tratando muito na terapia ainda sobre os olhares, que ferem muito mais, né? Eu tenho a cicatriz aqui. Eu fiz a cirurgia, que é a tireoplastia, né, que mexe nas glândulas. Eu uso hormônio já há 4 anos, eu comecei em 2020. E a minha voz me incomoda muito. Quando eu falo por telefone, por ligação, sem ser videochamada, me tratam por mulher. Isso me dá mais insegurança ainda, então eu fui e fiz a cirurgia de voz. Faço fonoaudióloga, só que isso me incomoda muito, porque eu tenho que manter um tom de voz, tipo assim, alterado, né? Tipo, eu tenho que mudar algo para tentar não me sentir tão mal com quem vai ouvir a minha voz. São coisas que tudo a gente tem que tratar com cuidado e na terapia. São frustrações que às vezes o mundo que nos rodeia acaba ferindo a gente. As pessoas não conseguem acreditar que eu venci, que eu moro numa cidade onde realmente é uma cidade cara. Não é um lugar assim tão fácil de tu viver, mas que eu virei funcionária pública, E pra te ter uma noção, ali onde eu moro, não tem negra. Não tem uma mulher negra. É surreal. Eu chegava do serviço, eu trabalhava na fábrica de calçado. Chegava do serviço, tinha batata, tinha aipim, tinha batata doce, tinha alface, tinha repolho na minha porta, sabe? Aí tu olhava assim, meu Deus, Aí tu perguntava assim, quanto que deu? Não, vizinha, pra ti. Não, alguém lá na tua casa. Tudo tem que dar certo. Todo mundo merece. A gente não se tornou o que as pessoas falaram que a gente se tornaria. A gente se tornou mais do que a gente esperava. A gente conseguiu. A gente conseguiu, meu amor. Eu demorei para conquistar tantas coisas que eu já tenho hoje. Conquistas de vida, assim. Mas uma das maiores conquistas eu acho que é ser meu próprio amigo. A gente tem que ser o ápice do nosso amor próprio. 4 anos que eu sou Aaron. Que eu sou quem eu queria ser minha vida toda. Eu sinto que a transição, ela me renasceu, sabe? Que eu ressurgi das cinzas. Então, pra mim, em contrapartida, tudo que eu passei, tudo que eu sofri, eu passaria tudo de novo. Quantas vezes fossem necessárias pra me sentir como eu me sinto hoje, sabe? Realizada. Aproveite todas as oportunidades. Aproveite tudo que tá no teu caminho, aproveite. Lute, seja resiliente, viva muito e no final dá certo. Sobre transição, sempre começar com cuidado e com cautela. A forma que você vai fazer as coisas. Não para agradar os outros, mas para se sentir melhor, para você se sentir bem. Olha, nunca esqueça do que a gente passou pra chegar até onde você tá, sabe? Independente da luta, independente da dor. A gente é uma velhinha que um dia se apaga, sabe? A gente um dia vai ouvir nossa última música, vai ver um amigo pela última vez e tá tudo bem. Porque eu sinto que eu já realizei o que eu tinha pra realizar. Acho que eu ainda vou realizar muitas coisas. Mas pra mim já deu missão cumprida, sabe? Missão concluída. O que vier daqui pra frente é só lucro, benefício, sabe?